Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos chegando aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por sua vida e quero lhe agradecer por você que tem curtido, comentado, compartilhado esse vídeo. Então entrou aí, não se esqueça, dá o seu like se você gostou. Se você não gostou, dá o seu dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta. Isso é uma sala de aula. Sala de aula é assim mesmo, é uma via de mão dupla. Você aprende enquanto ensina e você ensina enquanto aprende. Nosso tema da lição Betel, é a santidade ao nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Texto áureo, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. A verdade aplicada, nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulo de Cristo, para que Deus seja glorificado. Quais são os objetivos desta lição? Apresentar a importância do terceiro mandamento, mostrar a relação entre o nome de Deus e sua pessoa, e explicar que devemos honrar esse poderoso nome, o nome do nosso Senhor. O texto de referência se encontra em Mateus capítulo 5, do verso 33 ao 37. Como de costume, nós não leremos, porque nós estamos fazendo só um resumo. Então, você que entrou aí pela primeira vez, obrigado por estar conosco. Nós só fazemos um resumo, para somar, de repente, alguma coisa útil para o conteúdo que você já tem preparado aí para a sua lição. A introdução diz assim, nesta lição estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. O tópico 1 diz, conhecendo o terceiro mandamento, que trata da reverência para com o nome de Deus. Reverência quer dizer um profundo respeito por alguém, ou uma veneração ao sagrado. Então, quando nós falamos de reverência, um profundo respeito, reverencia ao Senhor. É você ter um profundo respeito pelo Senhor. É você ter uma veneração por aquilo que você entende que é sagrado. Então, reverência tem que fazer parte da nossa vida. O terceiro mandamento vai falar a respeito do nome de Deus. Mas qual é o nome de Deus? Vamos lá, para a gente entender esse ponto. A importância do mandamento, tópico 1 e subtópico 1. Deus não nos deu mandamento apenas como ordenanças. A finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor. Se alguém lhe perguntasse, por que Deus deu os 10 mandamentos? O que você diria? Olha, nós vamos ler um texto para que você possa entender o motivo da entrega dos 10 mandamentos, que é Êxodo, capítulo 20, verso 20, que diz assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Qual é a finalidade dos 10 mandamentos? A finalidade dos 10 mandamentos é privar o homem do pecado. É colocar uma cerca, mas não uma cerca que te impeça de ultrapassá-la caso você opte por isso. É para colocar uma cerca que você seja voluntário a ficar do lado de dentro, caso você queira sair sem problema, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas os 10 mandamentos eram o norte, era o rumo, era um meio de proteção para que o povo não pecasse. A mesma coisa funciona para conosco. A palavra de Deus é a cerca que nos orienta para que nós não saiamos desse aprisco. É claro que se decidirmos sairmos, estamos indo para o precipício. Então, os 10 mandamentos, ele deu um norte para que eles não pecassem contra Deus e automaticamente mantivessem um relacionamento de intimidade e de comunhão para com Deus. O tópico 1,
Ele ainda vai falar sobre o primeiro mandamento, que nos mostra que deve ser uma atitude de um coração para com Deus. O segundo, que devemos adorar a Deus conforme o seu querer. E o terceiro, que ensina-nos sobre a relevância do respeito e da reverência para com todo aquele que faz uso do nome do Senhor. Nós falamos na primeira aula que os 10 mandamentos, ele se divide em 4 mandamentos do homem em relação para com Deus, nós estamos no terceiro, e 6 mandamentos do homem com relação para com o homem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que, ou o que você acha, qual o motivo que Deus coloca 4 mandamentos em relação do homem para com ele e 6 mandamentos do homem para com o homem? O que você acha que Deus fez isso? Bom, o tópico 1, subtópico 1, deixa o seu comentário. O nome sagrado de Deus. Na verdade, nós não sabemos qual o nome certo de Deus. Então, nós temos o nome sagrado e nós temos o tetragrama, que são as 4 letras. Olha, nós temos aí o tetragrama, que é Yod-Re-Vav-Re. Poderíamos dizer que essa seria a pronúncia do nome de Deus? Yud-Re-Vav-Re? Talvez seria essa a pronúncia. Mas não se sabe qual a pronúncia certa do nome de Deus. Esse tetragrama, que é essas 4 letras, foi o nome usado pelo Senhor no início. Depois, nos primeiros séculos, os maçoretas, estuda sobre os maçoretas, aqueles que zelam pela tradição. Eles começaram a jogar as vogais no alfabeto hebraico. Até então, era só as consoantes. E aí nós temos aqui Yud, Re, Vav, Re, que é o tetragrama, a expressão para o nome de Deus. A Septuaginta aplicou o termo Kyrios. Eles começaram também a usar no hebraico Adonai, que é o Senhor. E Kyrios, que é o Senhor divino. Não se sabe por certo qual o nome de Deus, porque quando ele se manifesta a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Por certo, nós não sabemos qual é o nome de Deus. Então, fizeram-se tradução. Quando ele aparece a Moisés, a expressão hebraica, presta atenção no telão, é Erie, Asher, Erie, que é justamente a palavra Erie do eu sou. E tecnicamente essa frase significa eu serei o que serei. É no futuro e não no tempo presente. A mensagem que Deus quer transmitir é que a sua natureza é uma natureza eterna, imutável. Então, eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu sou o autoexistente que se revela. Desta forma que Deus se manifesta a Moisés. Então, nós não sabemos por certo qual é a nomenclatura do tetragrama. É claro que, teologicamente, foram se criando, teria que dar uma forma a esse nome para que pronunciasse o nome do Senhor. Todavia, o nome do Eterno ainda é um segredo, porque Deus é um Deus que nós precisamos de fé para servir. Então, nós temos o 2 e o 3, que vai falar a respeito desse tetragrama, desse nome de Deus. É claro que nós temos aí outros nomes que substituíram, e um ponto importante, eu quero que você deixe o seu comentário, o que você acha? Porque nós estamos estudando sobre temer o nome do Senhor, não usar o nome do Senhor em vão. As pessoas têm o hábito de colocar o nome, por exemplo, tem um salão e o nome do salão é Jeová Jireh.
Tem uma loja, e o nome da loja é Loja Adonai. Aí tem a outra lá, a outra loja, Loja Jeová Shammah. Parece que há uma mística de que se o comércio tiver o nome de Deus, ele vai funcionar melhor. Eu já acredito que colocar o nome de Deus em comércio seria um meio de usar o nome de Deus de maneira errada. Porque parece que dá um tom de espiritualidade quando a gente coloca o salão de beleza Jeová Tzidkenu, mercado Jeová Jireh. Acredito ser algo que demonstra uma certa irreverência ao nome de Deus, mas é o meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade. O que você acha? Eu não colocaria. Por quê? Se para as coisas der certo, a pessoa precisa estar bem com Deus. Não adianta espiritualizar, dar o nome, botar o nome de Deus, um texto bíblico, estampar na vitrine, se a própria pessoa não tem comprometimento com Deus. Por isso que eu sempre falo aqui, ensina as pessoas a serem fiéis a Deus. João, ele disse que muito se alegrava porque os seus filhos andavam na verdade. Mas, infelizmente, nós do século XXI nos alegramos porque, numericamente, as pessoas estão frequentando os cultos, independente se elas estão ou não andando na verdade. E o nome de Deus, andar na verdade, é proclamar o nome de Deus. Vamos lá. O 2 diz a autoridade de um nome. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhes foram dados. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. Ou seja, o nome de Deus, ele é glorificado por meio das nossas vidas. Nós vamos ler 2 textos, e o nome de Deus também pode ser blasfemado por meio das nossas vidas. Olha, nós temos aqui Mateus capítulo 5, verso de número 16. Mateus capítulo 5, verso de número 16, diz assim: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando você vive de modo agradável a Deus diante dos homens, não é o seu nome que é glorificado, é justamente o nome de Deus. O nome de Deus deve sempre ser glorificado. Em contrapartida a esse texto, nós temos Romanos capítulo 2, verso 24, que diz o seguinte, é um texto lamentável que não deveria estar acontecendo conosco. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não te deve furtar e furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pensa bem nesse versículo. Olha, é de um peso da palavra do Senhor, é uma responsabilidade que o temor e o tremor deve cair sobre as nossas vidas. O significado do nome. O nome na cultura bíblica é muito mais do que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Na cultura bíblica, eles tinham o costume de dar os nomes sempre trazendo algo bom. Mas não quer dizer que dar o nome com algo bom, que isso vai trazer qualidades boas. Até porque a criação é que vai fazer com que você seja uma pessoa do bem. Para a gente não criar mística. Por exemplo, Judas quer dizer louvor. Nós temos Judas, que a vida dele
teve atitudes louváveis. Todavia, nós tivemos o Judas, que traiu Jesus, que a vida dele foi uma vida que não teve uma atitude louvável. Então, para a gente entender que o nome pode ter uma boa relação com a sua atitude, mas pode não ter. Senão, nós desembocamos numa mística, e você deve conhecer pessoas que têm um nome com significado ruim, todavia a pessoa é boa. Você pode conhecer pessoa que tem um nome com significado bom e essa pessoa não é uma pessoa do bem. Então isso é relativo e nós não podemos criar uma mística dentro do significado dos nomes, tá bom? Isso é uma questão cultural. Um nome sem igual. Uma das primeiras responsabilidades do pai é de escolher um nome para o seu filho. Não é uma tarefa fácil. Escolha sempre um nome com significado legal. Nós vamos escolher um nome com significado bonito. Faz parte da nossa personalidade. Sempre escolha um nome que tenha um significado bonito. Mas se você não regar aquela vida com educação, com bons princípios, com os bons métodos de ensino, de vida, é claro que o nome não vai fazer daquela pessoa sozinha, automaticamente, uma pessoa do bem. O que você acha? Por exemplo, o nome de Deus aqui. Nós escolhemos nomes para as pessoas, para os filhos. Deus não. Deus é o autoexistente que se revela. Então, o nome de Deus é o nome de Deus. Ninguém deu nome para Deus. Porque ele é autoexistente, ele não depende de conselhos de ninguém, ele faz aquilo que lhe apraz e glória ao nome desse Deus grande. Revelação de Deus em seus nomes, o 2, subtópico 3. Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Olha o que nós estávamos falando antes. Comércio com o nome de Deus e que acreditam-se que isso vai trazer uma espiritualidade. Não, não, não. O nome de Deus, a palavra de Deus, ela não pode ser usado para o nosso bel prazer, de maneira nenhuma. Portanto, devemos concentrar nossa atenção no significado do nome de Deus nas Escrituras. Então, Deus ele vai se revelando por vários nomes. Automaticamente, nós vamos conhecendo por meio de suas ações. O Jeová Jirê é o Deus que provê. Foi o que Abraão falou quando ele proveu o substituto para Isaac. Então, sempre vai sendo uma manifestação assim, e eles vão citando o nome do Senhor acompanhado de uma ação dentro das circunstâncias que eles estavam vivendo. O 3 diz, relacionando-se com integridade. O primeiro pedido que Jesus ensinou aos seus discípulos é, santificado seja o teu nome. Opa! Que o teu nome seja um nome separado, seja um nome em destaque, seja o nome com artigo definido, para não misturarmos com outros nomes. Então, o nome de Deus deve ser um nome santificado. Portanto, o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. Vou ler um texto, nós observarmos como Moisés tinha cuidado com o nome do Senhor. Quando Moisés está no monte, o povo induz Arão a fazer o bezerro de ouro, dizendo que Moisés havia morrido porque Moisés estava há 40 dias no monte. O que Arão faz? Arão pede então para que eles enviem os seus objetos de ouro e ele faz então um bezerro. Olha, aquele bezerro causou um mal-estar entre Israel, mas eu quero destacar um ponto, que todo líder fraco gera liderados fracos. O povo está com Arão ali sob sua liderança por aproximadamente 40 dias. E antes de 40 dias, eles pedem para Arão fazer o bezerro. 40 dias, Moisés desce e eles estão adorando esse bezerro. Se Arão fosse um líder comprometido com Deus, ele não negociaria com o povo para poder fazer um bezerro e falar para o povo, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Por quê? O povo até hoje continua pedindo bezerros.
O povo até hoje leva bezerros para o líder. Quem aceita os bezerros são os líderes. Quem sugere os bezerros são o povo. É claro que tem locais também que quem traz o bezerro é a própria liderança e o povo opta por adorá-lo, cultuá-lo ou não cultuá-lo. Mas uma liderança fraca vai gerar um líder fraco. Deus, então, quer exterminar o povo. Olha como Moisés tem zelo pelo nome de Deus. No capítulo 9 de Deuteronômio, Moisés fala assim para Deus. Eu vou ler o 27 e o 28. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a natureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, donde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-lo na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles teu povo e tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Lendo também Êxodo, capítulo 32, verso 12, diz assim, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lendo esses textos, percebe a preocupação de Moisés com o nome de Deus. Se lermos, por exemplo, Números capítulo 14, vou ler só o 15 e o 16 para ganharmos tempo. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora rogo-te, pois, que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado. A preocupação de Moisés foi interceder pelo povo para que o Senhor não os matasse. Porque olha só o que Moisés falou para Deus. Se o Senhor os matar, os egípcios vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los no deserto, porque não teve condições de conduzi-los até a terra prometida. Olha como Moisés zela pelo nome de Deus. Já parou para pensar nesse texto? Esse texto ele é profundo, porque Moisés está preocupado com o que vão falar do nome de Deus. Você pode até trazer uma didática e um ensino prático. Você tem preocupação como que as pessoas estão falando de Deus por sua causa? Você pode trazer uma reflexão, fazer uma pergunta e já falar de antemão. Responda para você mesmo. É uma resposta pessoal, tá bom? E o 3.1 diz, freando a profanação. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a ele ou ao seu caráter é tomar o seu nome em vão. Salmo 119 diz que o seu nome é santo, tremendo, e a oração do Senhor revela que a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Que Deus nos ajude a zelar pelo nome de Deus. Nós temos dois nomes a zelar, o nome de Deus e o nosso. Já pensou nisso? Honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Qual o valor do nome de Deus para você? Você que é nomenclaturado como servo de Deus, servo do Senhor, servo do Altíssimo. É uma responsabilidade carregar esse nome. O 3 diz, crucificando o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir. João capítulo 5, primeira epístola, verso 3, se não me falha a memória, diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Leremos o texto para entendermos melhor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Oh, glória a Jesus. Crucificando o velho homem, que é um papel nosso. Nós devemos crucificar
a nossa natureza todos os dias. Quando Jesus diz, toma cada dia a sua cruz e siga-me, ele está falando de uma renúncia diária. Todos os dias é dia de renúncia. Isso, tomar a cruz, é crucificar o eu. É experimentar a não viver mais para si, mas viver para Deus. É difícil? Difícil. Impossível? Não. Se nós trilharmos o caminho da palavra, o eu vai perdendo força em nós. Chegando a esse fim de lição, de nome de Deus, de zelo, de cuidado, de santificação, considerando que aguardamos confiantes desfrutar da glória que em nós há de ser revelada, Romanos 8,18, dependemos em todo o tempo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, bem como do contínuo cultivo de uma vida de oração, de vigilância, para que o nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus e assim seja tudo para a glória de Deus. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Na nossa próxima lição, nós estaremos estudando Lembra-te do dia de sábado. Até lá, um grande abraço.